Olá, minha amiga, meu amigo. Dou as boas-vindas à nossa conversa nesta quinta-feira, 24 de agosto. Eu lembro do 24 de agosto de 1954, são 69 anos. Eu estava no ginásio e não tivemos aula porque o presidente da República tinha se matado. Aliás, a aula foi interrompida quando chegou a notícia. E na nossa irresponsabilidade a gente festejou, oba, não vai ter aula hoje. Foi o fim de um processo que começou com seguranças do presidente, ou capangas do presidente, tentando matar o jornalista Carlos Lacerda, que vinha sendo escoltado revezadamente por oficiais da aeronáutica, que teriam se oferecido. E o oficial que estava com ele naquele dia era o major Rubens Vaz, que foi morto por um tiro e Lacerda levou um tiro no pé. Aí a aeronáutica se reuniu no Galeão, exigindo a renúncia do Getúlio, e Getúlio disse que só sairia morto, 2 dias depois se matou. Tiro no peito. Deixou uma carta-testamento. Também, num dia como hoje, em 1899, nascia aquele que é considerado entre os maiores escritores do século XX, o argentino Jorge Luis Borges. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo, fazer uma página inteira para o Caderno B do Jornal do Brasil, em 1974, na casa dele, na semi-obscuridade. Ele estava cego, não precisava de luz, com o gato dele ronronando por ali, contou coisas fabulosas. E aí eu mostro uma foto, ao reencontrar uma homenagem a ele, em dezembro de 2018, num café da Recoleta. E hoje é o dia da independência da Ucrânia. A Ucrânia se tornou independente em 1991, né, da União Soviética. Bom, vamos à conversa de hoje, ao restante da conversa de hoje. Não esqueça de juntar-se a nós, inscreva-se aí e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, eu falei na independência da Ucrânia, no dia em que o presidente do Brasil, na reunião dos BRICS na África do Sul, fez um discurso apelando para que haja um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Imediatamente, o presidente Putin respondeu à distância. Ele não foi para a reunião, está com ordem de prisão internacional. Respondeu dizendo que a guerra existe porque o Ocidente começou na reunião de Donbass. Essa reunião é uma reunião essa região é uma região de etnia russa, fala russa, tradições russas, cultura russa, né? Tanto que a independência da Ucrânia foi confirmada num referendo e deu 92%, quer dizer, esses 8% certamente é nessa reunião, nessa região de russos. E Lula insistiu lá, em criar uma moeda que substitua o dólar. O dólar não foi imposto a ninguém, o dólar é porque representa uma economia estável. Então, é uma moeda em que se confia. Se tiver outra mais estável, o mundo vai atrás dela, né? Euro, talvez, sei lá. Mas a ideia é que botar o yuan, não foi o que Lula disse, que quer usar o yuan para as trocas entre Brasil e Argentina, e que a Argentina devia entrar no BRICS. Foi a reação imediata dos candidatos à presidência da Argentina. Eu falei aqui brincando que tinha que avisar os russos, né? Quem ganhar a eleição de outubro. O Milei já disse que não quer saber, e agora a Patrícia Bullrich disse que não também, que no governo dela a Argentina não entra no BRICS. Se a gente somar a pesquisa de opinião dos dois, já dá 60%
do eleitorado argentino dizendo não para o BRICS. Aliás, a Argentina está passando maus bocados. Saques em lojas em Buenos Aires. É o reflexo do desespero. 90 prisões. Bom, mas Lula falou numa moeda R5. Eu não sei se esse R é o real. E fiquei cinco países do BRICS. E aí, como é que eles vão pronunciar essa moeda? Será que vai ser em mandarim, em afrikaner, no hindi ou em português? O inventor do BRICS está no Estadão de hoje, não dá nenhum futuro para esse BRICS. Bom, falei em Lula, um deputado de Sergipe, do União Brasil, o Rodrigo Valadares, mandou um ofício ao Alexandre de Moraes pedindo para incluir no inquérito de presentes dos presidentes o relógio Piaget de Lula, que não estava na lista fornecida ao TCU dos presentes recebidos. E ele próprio anunciou que estava com esse relógio em junho, naquele programa semanal, mostrou o relógio, dizendo que ficou desaparecido por 25 anos e tal, só que não foi naquela hora que achou, né? Porque em março do ano passado, está no perfil, no site da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, no Twitter, uma foto do Stuppert em que aparece o relógio. E foi no centenário do Partido Comunista do Brasil. Bom, gente, está 5-1 a questão das drogas, que tornar aquele artigo da lei de drogas para permitir que o viciado transporte a droga, né? Principalmente se for maconha, aí pode 60 gramas. 5-1. Por que 5? Porque a presidente, Rosa Weber, que vai se aposentar em breve, já antecipou o voto dela ali a favor de não punir. Sabe qual foi o voto contra? Do Zanin. Zanin votou contra. E aí o André Mendonça pediu vistas, provavelmente para esperar que o Congresso tome uma providência. Porque estão mudando lei. E o Supremo, se disser que é inconstitucional o artigo, tudo bem, mas já estão estabelecendo que maconha, 60 gramas, dá só 60 baseados, né? Isso já é legislar. Isso é com o Congresso Nacional, que é o poder legislativo, né? É uma coisa... E é bom lembrar que só falta um voto, está 5-1, se der 6, já formou maioria. Agora, a coisa mais estranha do mundo, o direito tem que, obviamente, obedece uma lógica, uma ratio, porque continua sendo ilegal a venda, mas a compra não. Gente, o meu primeiro neurônio avisou o segundo e os dois acham que não fecha, né? Essa sinapse não bate. Bom, primeiro eu mencionei ontem aqui o tenente-coronel Mauro Cid, está lá quase 4 meses na prisão por causa de um relógio, de um boletim de vacina. E agora tem busca e apreensão na casa do filho número 4 de Bolsonaro, o Jair Renan, por lavagem de dinheiro, algo assim, que estaria dentro do esquema. Não sei, a Polícia Civil de Brasília é muito eficiente nas investigações. Tomara que não tenha nenhuma política envolvida aí, né? Porque é Mauro Cid, é o filho número 4, né? Mas o objetivo não é esse, é apenas
é uma espécie assim de fishing expedition, né, como chamam. Joga a rede para ver se cai algum peixe. Aí pega o celular, pega o computador, e aí vai ver tudo lá. Né? Eu fico lembrando de decisões de Gilmar Mendes, por exemplo, sobre esse tipo de coisa. Né? Anula tudo que foi obtido por uma fishing expedition, porque não era esse o objetivo, nem havia indício suficiente para fazer a busca e a apreensão, mas não sei se esse é o caso, apenas estou lembrando outros casos. Bom, e falando em Supremo, o ministro Alexandre de Moraes concordou com a proposta da Procuradoria-Geral da República de acordo com 1.156 réus, porque a Procuradoria-Geral da República afirma que eles não estavam dentro da invasão dos palácios, nem promoveram vandalismo. Uai, mas ficaram réus por quê? Ficaram réus porque se tornaram réus em bloco por atacado, assim como foram presos em bloco por atacado. Parecia o congresso da UNE em Ibiúna, em que a polícia chegou lá e prendeu 700. Só que foi em 1968, se não me engano. E aí, mas eles têm que confessar crime e fazer um acordo. Pois é, isso implica o quê? Porque lá dentro pode estar embutido, olha, ninguém aqui, já que há essa afirmação de que eles não participaram de depredação do patrimônio público, nem de invasão de palácio, resta confessar o crime de incitação ao crime, de golpe, algo assim. Só que lá no artigo 5º tem os incisos 4, inciso 15, inciso 16. O 4 diz que é livre a expressão do pensamento. Cada um pode ter uma posição política e expressá-la. No 15, todo mundo pode ir para onde quiser. Logradouro público pode ir para onde quiser. Pode ir para frente do Congresso Nacional ou para frente do QG. Né? A Constituição diz. E, por fim, todo mundo pode se reunir sem armas. Não consta que ninguém tivesse armado aí nessa tentativa de golpe. Então, é uma coisa bem discutível, né? Porque está pairando nisso tudo abuso de autoridade, indenização por danos morais e materiais, né? Por atacado. De Brasília, Alexandre Garcia.